E eu queria falar com você um pouquinho sobre o poder da intercessão, queridos. Sabe, é interessante que hoje a gente tem buscado evangelizar, né, falar de Jesus, tudo isso é importante. A Bíblia fala sobre o ID do Senhor. Mas a Bíblia nos mostra, queridos, em várias ocasiões, que o povo se levantava em oração. Porque quando a gente se levanta em oração, antes da gente estar simplesmente interessado em falar da palavra, a gente já muda muita coisa. Principalmente no reino do Espírito. E hoje a igreja quer falar, mas a igreja não quer mais orar. Hoje a igreja quer falar de Jesus, mas ela não quer mais se colocar na brecha por pessoas. E como é que a gente destrói, queridos? Como é que a gente paralisa as obras do diabo sobre a vida das pessoas? Falando para elas que Jesus é bom? Não. Se colocando no lugar delas, só que não no lugar delas no sentido de fazer, mas em oração. A compaixão nos leva para esse lugar, de sentirmos a dor daquela pessoa, a ponto de orarmos por ela para mudar quadros, para mudar situações. Tu coloca lá, André, por favor, em Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 diz assim: procurei, será Deus procurando, viu? Falando para o profeta Ezequiel. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Deus busca intercessores, queridos. A definição de interceder é colocar-se na brecha entre Deus e os homens. Você tem se colocado na brecha entre Deus e alguém? Você tem se colocado na brecha entre Deus e a humanidade que ainda está sem Deus? São perguntas que eu quero fazer para você ir refletindo, amém? A Bíblia nos mostra alguns exemplos de pessoas que fizeram isso. Tu coloca lá em Ezequiel 32, no versículo 11. Eu queria que tu abrisse esse daí na versão revista atualizada, por favor. Depois tu pode voltar para NVT, tá? Só essa passagem que eu vou ler de Êxodo 32, 11, a partir do 11. Na verdade, coloca a partir do 9, por favor, só para a gente entender o contexto. Êxodo 32, 9. Coloca no 9, Dedé, por favor. A gente vai ver aqui, né, que Moisés passou um tempo no monte orando. E aí, quando ele estava orando o Senhor estava falando para ele o que o povo estava fazendo lá embaixo. E Deus diz para Moisés: aí Moisés, desce, porque o povo está adorando outros deuses. E enquanto Moisés estava no monte, porque Moisés demorou no monte orando, o povo começou a cobrar de Arão outros deuses para orar, para adorar. E aí ele decide: tira aí tuas argolas de ouro, né, as coisas de ouro, e ele constrói um bezerro de ouro. E vamos ver aqui o que é que Deus diz a Moisés, né, quando ele vê aquela situação no meio do povo dele. O 9 diz assim, vou ler aqui. O Senhor disse ainda a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é muito teimoso. Tu coloca na revista atualizada, por favor? Volta lá no... É a Ara. Aí tu coloca do 9. Obrigada. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é um povo de dura cerviz. O 10, nós vamos ler até o 14, tá, Dedé, por favor? Agora, pois, deixe-me para que eu acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha só o que Deus disse para Moisés: ei, Moisés, tu és um justo diante de mim. Então, sai da minha frente, porque Deus não poderia, queridos, ir contra um justo. Ele nunca vai contra um justo. É por isso que pare de dizer que você é pecador. Aquele que aceitou Jesus não é mais pecador. Aquele que aceitou Jesus é justiça de Deus. Ele não vai contra um justo. Então, Moisés, sai da frente para que eu destrua aquele povo que está adorando outros deuses, depois de tudo que eu fiz. Tirei eles do deserto, dei de comer a eles, tirei eles da escravidão. Mesmo assim, depois de tudo que aconteceu, eles ainda estão desejando outros deuses para adorar.
Mas farei de você... Volta lá, por favor, no 10. Eu destruo eles e de ti farei uma grande nação. Eu acho que se fosse em alguém na geração de hoje que não fosse justo, ia dizer, então tá certo, Deus. Eu sou maravilhosa mesmo. Me amo, destrói todo mundo, essa raça. Me deram um trabalho de torar, Deus. Falaram de mim, se levantaram contra a minha liderança. Pense no trabalho. O povo reclamava, o povo murmurador. Então você vai fazer uma nova geração só de gente igual a mim, só eu. Então tá bom, faz. Não, queridos, não foi isso que Moisés fez não, viu? Poderia ter feito, mas fez não. Não, brincadeira, poderia não. E aí a gente vai ver, agora sim, vamos lá no 11. E agora eu vou ler daqui. Porém Moisés, queridos, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra... Ajeita aí para mim. Obrigada. Vou voltar. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse, por que se acende, Senhor, a tua ira contra teu povo? Que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão. O 12. Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te de furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado, e lhe disseste, multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu, e toda esta terra, de que tenho falado, dar-lhe-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. O 14. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Mas a Bíblia diz que Deus não se arrepende. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que é que Deus agiu aqui, queridos? De misericórdia. Mais uma vez, por causa de um justo. Uma intercessão, uma oração diante do Senhor, de um justo ousado, viu? Porque Moisés era ousado. Porque Moisés se lembrou ao Senhor, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor prometeu. A Abraão, a Isaque, a Jacó. E por conta de um justo, a misericórdia do Senhor veio em ação com toda uma nação. A gente vai ver mais um. Coloca lá, por favor, em Gênesis 18, a partir do 23. Essa pode ser na NVT, tá? Por favor, aí a gente vai se manter na NVT. Gênesis 18, 23 diz assim. Aproximou-se dele e disse, exterminarás... vamos lá, deixa eu contextualizar aqui para vocês entenderem. Sodoma e Gomorra estavam numa situação bem precária, né? E aí Deus desce para ver realmente aquilo que estava chegando diante dele e ver se realmente era aquilo que estava acontecendo. E ele e ele vê que realmente, pronto, não vai não, ele viu que era isso mesmo, pronto. Ele viu que era isso mesmo que estava acontecendo. Eu gosto do meu professor aqui, me ajuda de vez em quando, viu? Mas ele viu que era aquilo mesmo que estava acontecendo. A bagaceira estava grande. A bagaceira estava rolando no centro, como diz o ditado. E ele decidiu, né, como vocês já conhecem a história, todo mundo conhece a história aqui, né? Destruir Sodoma e Gomorra. Só que antes disso, ele tem um encontro com Abraão. E ele comenta com Abraão o que iria fazer. Abraão sabia o que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra. Ele morava na cidade vizinha. E quando algo de extrema gravidade, extravagância está acontecendo, é fácil os vizinhos saber, né? E Abraão sabia o que estava acontecendo lá. A depravação que estava acontecendo lá. E aí Abraão não perde a oportunidade. Chega diante do Senhor e aí começa. 23. Aproximou-se dele e disse, exterminarás tanto os justos como os perversos? Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim, os exterminarás e não poupará por causa deles?
Claro que não farei, a resposta do Senhor. Claro que não farei tal coisa. Destruir o justo com o perverso. Afinal, estarei tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Aí vem mais uma vez Abraão, né? O Senhor, na verdade, responde a Abraão. Se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por causa deles. Toda uma nação, querido, seria poupada se ele encontrasse 50 justos naquele lugar. Vem Abraão mais uma vez, 27. Abraão voltou a falar. Ousado, Abraão, eu gosto, viu? Imagina diante do Senhor. Ei, Senhor, peraí, se o Senhor achar lá... É porque a gente fica imaginando com a cordialidade, porque a gente está falando do Senhor, a gente está falando de Deus. Mas Abraão estava conversando aqui como eu estou conversando com você. Não saiu uma palavra, não, eu vou trocar pela mais popular que eu encontrar. Era isso que estava acontecendo aqui, uma conversa, um diálogo entre Deus e Abraão. Abraão voltou a falar. Embora eu seja apenas pó e cinza, permita-me dizer mais uma coisa ao meu Senhor. Suponhamos que haja apenas 50 justos, 55. 45 justos, e não 50. Destruirás a cidade toda por falta de 5 justos? O Senhor disse, se encontrar ali 45 justos, não a destruirei. 29. Abraão levou seu pedido ainda mais longe. Suponhamos que haja apenas 40. O Senhor respondeu, por causa dos 40, não a destruirei. Por favor, não fiques irado comigo. Mas mais uma vez eu vou lhe questionar, Senhor. Era isso que Abraão estava dizendo. Por favor, não fiques irado comigo. Meu Senhor, suplicou Abraão. Permita-me falar. Suponhamos que haja apenas 30 justos. O Senhor disse, se encontrar ali 30 justos, não a destruirei. Abraão prosseguiu. Uma vez que tive a ousadia, olha só, de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu. Eu fico imaginando a criança diante do pai, viu? Vitor, às vezes. Ô mãe, deixa eu ir para tal lugar. Mas se a gente chegar lá e pode tomar um sorvete? Vitor, era só o lugar, agora já é um sorvete. Não, mãe, mas poderia ser um sorvete, um pastel, Quem tem criança aqui sabe, né? Aí quando chega lá, aí não só conformado com o sorvete, com o pastel, ele ainda quer um brinquedo. Era Abraão diante do Senhor, queridos. Só que qual era a diferença? É aquela canção que você cantou lá na frente, lá atrás. Diante do Senhor, tudo perde seu valor. Então, o sorvete não é nada. Diante de vidas, o sorvete não é nada, o brinquedo não é nada. E era essa a importância aqui para Abraão. Abraão prosseguiu, verso 31, né? Abraão prosseguiu. Uma vez que tive a ousadia de falar ao Senhor, permita-me continuar. Suponhamos que haja apenas 20. O Senhor respondeu, por causa de 20, não a destruirei. 32. Por fim, Abraão disse, Senhor, não fiques irado comigo, por eu falar mais uma vez. Suponhamos que haja 10. O Senhor respondeu, por causa dos 10, eu não destruirei. Acho que se Abraão tivesse prosseguido, queridos, e tivesse dito Sodoma e Gomorra teria escapado. Porque tinha um justo lá, tinha Ló. E aí o que é que Deus faz? Deus manda ir lá, os anjos, ou ele vai lá, tira Ló da cidade e destrói Sodoma e Gomorra. Mas teve que ter para interceder. Teve que ter que se levantasse para se colocar na brecha. O 33 diz, quando terminou a conversa com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para a sua tenda. A oração de intercessão move o coração de Deus. A gente vai ver lá, né? A oração do justo pode muito em seus efeitos. A intercessão gera, o que é que ela gera? Ela gera proteção, ela gera libertação e ela gera transformação.
E aí, quando fala de proteção, eu quero aproveitar para contar para você uma situação que eu vivi dentro da minha casa. Né? Algumas pessoas já conhecem esse testemunho. Eu tive um sonho que alguém da minha família era assaltado e se machucava. E nesse meio do sonho que eu acordei, tem sonho, queridos, que você precisa discernir, identificar, né? Se é o Senhor te sinalizando alguma coisa, ou se é realmente um sonho, como diz meu marido, você dormiu, comeu demais, comeu pizza demais, comeu feijão demais, dormiu de barriga cheia e sonhou. E esse sonho era algo que parecia que me consumia. E eu sabia, pelo Espírito, no meu coração, para deixar mais claro para você entender, que eu precisava orar por interceder pela minha família. E eu não sabia por quem. E eu comecei a interceder pela minha família e aí eu englobava, né? Eu colocava todo mundo no geral. Até que, em média de 15 dias depois, eu recebo uma ligação de uma tia minha, dizendo que o trabalho da minha mãe tinha sofrido um assalto e ela tinha levado um tiro. Aí Renan volta para casa, que ele tinha saído para atender um cliente. Quando ele retorna, eu vou encurtar para você, amém? Que eu quero ganhar tempo aqui. Quando ele retorna, ele já sabia. Mas por eu estar grávida na época, ele não teve coragem de me contar. Pronto. Não foi coragem, não, foi cuidado, viu, gente? Ele não teve coragem de me contar. Com cuidado, claro, pela gestação. E aí, ele me distraiu ali. Ele não teve coragem de me contar, cuidado, como ele disse. Mas naquele momento que eu recebi a ligação da minha tia, queridos, na mesma hora veio um turbilhão de informação na minha mente. Por quê? A primeira coisa que o diabo lança na sua mente é morte. E foi essa a mensagem que me veio, morte. Mas a Bíblia diz que a oração do justo pode muito esses efeitos. E aquele que vive pela fé, ele não vive pelo que vê, mas ele vive pelo que crê. E o tempo que eu tinha passado orando, eu tinha plena convicção de uma nota de vitória. E na mesma hora que a mensagem veio na minha mente, morte, eu disse, não, Satanás, eu tenho uma nota de vitória. Renan se arruma, a gente morava a 200 e poucos quilômetros de distância da casa dos meus pais, a Renan se arruma as malas, que a gente vai lá. Aí eu disse, não, a gente não vai. Pode sair para trabalhar. A gente vai trabalhar. E quando a gente encerrar o expediente, a gente vai lá. Tudo que eu queria, queridos, que ele saísse de dentro de casa. Eu queria ficar sozinha. Por quê, queridos? Eu entendi que a igreja, ela é responsável em paralisar as obras do diabo. Eu entendi que eu fui chamada para paralisar as obras do diabo. E eu espero que caia essa consciência em você como nunca antes. E o que é que eu queria? Eu queria que ele saísse, porque eu queria ficar sozinha, dentro de casa. E ele saiu, ele foi trabalhar. A gente permaneceu. Eu liguei meu radinho, botei um louvorzinho e comecei, simplesmente, cabisbaixa, mas crendo em meu coração, na nota de vitória que eu tinha. E eu comecei a declarar, ela não morrerá, mas antes viverá e contará os feitos do Senhor aqui na terra. Queridos, a palavra de Deus, ela é fiel para cumprir aquilo que ela estabeleceu. E eu andava da minha sala de um canto para outro. A princípio, cabisbaixa. Ela não morrerá, antes viverá e contará os feitos do Senhor aqui na terra. Eu sei e eu tomo posse da nota de vitória que eu já tive. A fé recebe antes. A fé não espera ver para se alegrar, não. Para receber, para crer. Não. Quando a manifestação acontecer, você vai dizer, levantar a plaquinha, né? Eu já sabia. De repente, eu estava sozinha na minha sala, pulando, dançando, sorrindo.
cheia do Espírito. Diante de uma circunstância que era para eu estar lamentando, chorando e me desgoelando. Minha mãe! Você está me entendendo? Ai, vamos lá. E aí eu chego na casa da minha mãe, eu não vou me estender não, tá? Eu chego na casa da minha mãe, no mesmo dia a minha mãe já estava em casa. E depois a gente foi ver o milagre do que aconteceu. E aí, se você quiser saber o milagre, você me procura depois e eu te conto. Mas eu não vou contar agora. Mas o milagre já foi que minha mãe está aí até hoje para contar a história. Amém? Amém? E aí a gente vai ver também que a intercessão gera libertação. Né? A gente vai ver lá quando a igreja orou por Pedro na prisão. Amém. Quem abriu aquela prisão, queridos? O Senhor. Por quê? Porque enquanto Pedro estava preso, tinha um povo orando. Tinha um povo intercedendo. E eles veem a manifestação, eles veem o resultado daquela oração em unidade. A gente vai ver transformação. E aí eu não vou também me estender, porque eu não tenho muito tempo. Mas a gente vai ver transformação. Ezequiel nos mostra isso. Quando o profeta Ezequiel chega diante do, vamos dizer, vou trazer para a nossa linguagem de hoje, diante do cemitério, só tinha osso, mais nada. E Deus chega para Ezequiel, Ezequiel, profetiza, tu precisa de um exército, tu não tem homens, profetiza, fala, se levanta. E Ezequiel começa a profetizar para aqueles ossos, queridos, e ele vê, diante dos olhos dele, carne se formar nos ossos. Tendões se formar naqueles ossos. Depois que já está tudo formado, a Bíblia ainda diz que ele vê a morte. Ele viu morte lá, ele viu os corpos mortos. E aí Deus diz para ele, agora chama o fôlego de vida. E aí eu te pergunto, diante de você, diante do cemitério agora, você teria a ousadia de Ezequiel? Sabe por que a palavra é escrita? A palavra não foi escrita simplesmente para a gente conhecer como a história do que aconteceu no passado, não. A palavra foi escrita para a gente viver hoje. Amém. Características de um intercessor. Agora você pode botar a mãozinha assim no seu peito e dizer assim, essas características precisam estar em mim. Sabe por quê? Porque a oração é para todo crente. E a intercessão também é para todo crente. Amém? Amém? Características de um intercessor. A primeira delas, amor. É a principal motivação, queridos, para a gente se levantar em oração pela vida de alguém. Ah, mas meu filho já é crente. Meu filho pode ser crente, mas eu oro por ele todo dia. Amém? E a Bíblia diz, né, Filipenses 2:4, não precisa abrir lá, André, que nós devemos interceder uns pelos outros. Segunda característica, a identificação. Fazer por pessoas aquilo que Jesus fez por você. Você é salvo hoje porque Jesus se identificou com você. Agora a gente precisa, como igreja, se levantar e se identificar com outras pessoas. Identificação capacita o intercessor a se devotar à oração, pois ele sente a mesma coisa, tomando o lugar do outro. Foi o que a gente leu lá em Êxodo, né? Que Moisés fez. Terceira característica, compaixão ou coração compassivo. Você escolhe. É um gatilho para a intercessão. É condoer-se pela situação alheia, de forma profunda. Aí tu abre lá em Mateus 9:36, por favor. A gente vai ver que em alguns momentos Jesus fez isso. Mateus 9:36, 38. Vamos ler até o 38. Né? Mateus 9:36. Diz assim: quando viu as multidões, isso era Jesus, viu? Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor.
Mateus 14, 14, por favor. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Olha aí, uma chave, viu? Para você agir com cura. Você sabia disso? Quando a gente se compadece da dor do outro, é um dos meios que o Senhor nos usa para curar outras pessoas. Em todos os sentidos, tanto fisicamente como emocionalmente. É interessante, quando eu falo de compaixão, eu me recordo de uma situação que eu vivi num dos cultos de manhã, no domingo de manhã. Eu estava na outra igreja ainda, e chegou uma mulher. A roupa fala, amém? Fala ou não fala? A roupa fala. E a forma que ela entrou na igreja vestida, ela sentou lá no cantinho, lá atrás. Sabe aquela pessoa que eu não quero que ninguém nem me veja? Eu estava, na época, a livraria ficava no canto, assim, do outro lado. E eu estava responsável pela livraria. E ela entrou, ela sentou, e na mesma hora, o Senhor me deu como um raio-x da vida daquela mulher. E o Senhor me mostrou como se aquela mulher vendesse seu corpo, mas aquilo era algo que não agradava a ela. Aquilo doía nela. Mas sabe que às vezes o diabo ele prende pessoas num certo lugar, para que elas não consigam enxergar mais saída, nem como sair daquele lugar. Era isso que eu estava vendo aquela mulher. Aquela mulher vendia o corpo dela como meio de sobrevivência, e é como se ela não enxergasse outra saída. E me veio uma compaixão, queridos, quando eu olhava para aquela mulher tão grande, que eu fui até aquela mulher, a única coisa que eu fiz foi abraçá-la. Eu não disse nada. Eu só abracei e senti a dor que aquela mulher estava sentindo. É por isso que a Bíblia fala em alguns lugares também sobre dores de parto. Não sei se você já leu sobre isso. Para que pessoas nasçam no Evangelho, elas já são velhas muitas vezes. Eu só abracei aquela mulher. E fiquei abraçada com ela, sem largar ela. E de repente aquela mulher desfaleceu no meu braço. Eu senti uma dor tão grande dentro de mim que depois que ela desfaleceu, o pessoal da diaconia foi cobrir ela, foi ajeitar ela. Eu fui para o canto, eu me ajoelhei e eu comecei a chorar, sentindo a dor que aquela mulher estava sentindo. Quando eu levantei, ela já não estava mais dentro da igreja. Mas eu sei que aquela mulher saiu marcada pelo Senhor naquela manhã. Eu sei que coisas aconteceram na vida daquela mulher. Não por causa de mim. Não por causa do meu abraço. Mas por conta da compaixão. E a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos se esfriarão. Quando o amor se esfria, queridos, a gente não permite que a compaixão do Senhor haja nas nossas vidas. É fácil, às vezes, a gente passa por pessoas, a gente vê a situação de pessoas, e aquilo não dói mais na gente. Se analise hoje. Não dói mais. Isso não é lugar para a gente. Quarta característica. Discernimento. É a capacidade de distinguir o reino espiritual e as manifestações divinas, humana ou satânica. E Filipenses 1:9, por favor, Dedé. O apóstolo Paulo já orava por isso, né? Para que a gente tivesse discernimento de espírito. Oro para que o amor de vocês transborde cada vez mais e que continue a crescer em conhecimento e em discernimento. E aí, enquanto eu preparava essa mensagem, me trouxe à memória um dos livros que eu li que mais marcou minha vida foi um livro chamado A Arte da Intercessão, de Kent Hagin. E ele conta um testemunho que aconteceu com ele. Ele disse que certo dia, ele estava com muitas atividades da igreja, muitas funções da igreja. E o Senhor falou com ele para ele orar pelo irmão dele. E ele disse que entendeu o chamado do Senhor para orar pelo irmão, mas ele não fez. Ele deu continuidade às atividades
que ele estava fazendo, e ele disse, daqui a pouco, quando eu terminar, eu faço. Passou o tempo, ele não fez. Chegou a notícia que o irmão dele tinha morrido. E aí ele foi. É porque é assim, né? E eu vou me colocar nesse lugar também. A situação se levantou, a circunstância se levantou. Daqui a pouco a gente ora. Aí quando já não tem mais saída, aí a gente para tudo e vai orar. Não deveria ser antes. Aí quando a notícia da morte do irmão chegou, ele parou tudo para orar. Ele disse, Senhor, o Senhor tinha me sinalizado. Eu não fiz, e o Senhor disse a ele, a culpa foi sua. Eu lhe chamei para você orar pelo seu irmão. E você priorizou outras coisas. Eu não sei você, queridos, mas eu não quero chegar diante do Senhor com pesos nas minhas costas. Chegar diante do Senhor e dizer que ficou alguém para trás. Porque eu não me levantei diante de um chamado. E eu sei que nessa manhã o Senhor está sinalizando pessoas aqui. Que Ele tem chamado e você não tem se levantado em oração. Ele já tem sinalizado coisas no teu coração. Ele tem sinalizado pessoas no seu coração. E você não tem se levantado. Se você não se levantar para obedecer e cumprir aquilo que o Senhor está te chamando para fazer, você vai carregar esse peso nas suas costas. Diante do Senhor é isso que você vai apresentar. O Senhor me usa em alguns momentos, queridos, é interessante, porque quando eu me deito para dormir, é meio maluco o que eu vou dizer para você, mas é para quem crê, amém? É interessante que eu vejo em alguns momentos, acidente de moto, acidente de carro. Não conheço as pessoas, não sei, não vejo as pessoas. Mas eu sei que é uma sinalização do Espírito para eu orar por pessoas. São meus irmãos. Ah, mas meu irmão parece que só é aquele que é de carne. Não. Todo aquele que é filho de Deus é seu irmão. E a gente, como igreja, precisa orar por essas pessoas. Certa vez eu estava orando, eu estava dormindo, e o Senhor me acordou para orar. E eu me levantei. Comecei a orar. E eu vi, queridos, literalmente, um homem, era como se fosse não sei se chamaria de coreano, mas é porque para mim é tudo igual, chinês, japonês. Um olhinho puxado. E eu sabia que aquele homem se tratava de alguém de igreja perseguida. Eu sabia que aquele homem estava preso porque ele era perseguido por conta do cristianismo. Ele estava preso pelo cristianismo. Ele estava num lugar escuro, era como se fosse um galpão gigantesco. Ele estava preso, amarrado, sendo torturado, sem camisa, com calça, pendurado pelas mãos. E eu comecei a interceder pelaquele homem. Levanta aqui, Xanda, por favor. E de repente é como se a minha intercessão, queridos, se tornasse força para aquele homem. E eu ficava assim com ele. Mesmo ele com a mão presa, é como se eu fosse um suporte para ele. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele não levanta só um. E de repente é como se eu me visse como um foco de luz. Eu era uma bola de luz que estava fortalecendo, suspendendo aquele homem para que ele permanecesse firme. Só que de repente é como se acendesse outra lâmpada que segurasse do outro lado, outra lâmpada, outra lâmpada, outra lâmpada, e eu não via mais fim. Aquilo era crentes, queridos, se levantando para socorrer outros irmãos. A intercessão é um chamado de Deus para todo crente. Quando intercedemos, Deus age, vidas são transformadas e a sua vontade se cumpre na terra. Você pode ficar de pé, Ministério de Música, por favor. Nós não temos muito tempo, mas eu queria pelo menos 13 minutinhos para que você se levantasse nessa manhã como um intercessor, amém? Então, eu queria que você levantasse sua voz e eu queria que você começasse a orar. Você orasse pela sua família, você orasse pela sua igreja, você orasse pelos seus parentes, você orasse, queridos, pela sua cidade, você orasse pela nação.
Nós estamos nessa terra. E quem muda quadros nessa terra somos nós. Então, sim, nós precisamos orar pela nossa cidade. A Bíblia diz que nós devemos orar pela prosperidade da nossa cidade. Pela prosperidade da nossa nação. Hoje, quando a gente fala de nação, já vem logo na mente das pessoas assim, política. Não tem nada a ver com política. Eu estou falando daquilo que a Bíblia fala. Eu estou falando daquilo que a Bíblia diz. Você pode começar a levantar sua voz. Nós vamos levantar nossa voz como unânimes. Amém? Então, não foca na minha oração. Não foca na oração do irmão que está do teu lado. Mas foca na oração que você vai fazer. Porque você vai orar também pela sua família. Obrigada, Senhor. Eu quero te render graças, Pai. E quero declarar, Senhor. Sim, Pai, nessa manhã, Senhor, nós nos colocamos na brecha, Senhor. Diante, Pai, de situações, Pai, que têm se levantado, Pai. De circunstâncias que têm se levantado, Senhor, para prender, Pai. Pessoas, Senhor. Sim, Pai, eu quero declarar, Pai, eu quero orar agora, Pai, junto com a igreja, Pai. Pelo aquele jovem, Senhor, que estava ontem naquela praia. Ah, Pai, sim, Senhor, eu declaro em nome de Jesus as escamas, Pai, dos olhos daqueles jovens, Pai, caindo, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, salvação sobre a casa deles, Pai, salvação sobre a vida deles. Ah, Pai, sim, Senhor, eu declaro em nome de Jesus. Nenhuma arma forjada, Pai, do inferno prevalecendo mais, Pai, contra a vida dos nossos jovens. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, os jovens de Itajaí, jovens livres. Sim, Pai, da toda a arma do inferno, Pai, que tem prendido esses jovens, Senhor. Sim, Pai, eu declaro pela autoridade do nome de Jesus, Pai. Eu declaro, Senhor, liberdade. Eu declaro eles livres, Pai. Sim, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Sim, Senhor, eu declaro, Pai, em nome de Jesus, Pai, por fortalecimentos, Pai, no meio da igreja, Pai. Pessoas entendendo, Senhor, e se levantando, Pai, com ousadia, Pai. Ah, Senhor, ousadia diante do teu povo, Pai. Ousadia para chegar diante de você, Pai. Sim, Senhor. Sem medo, Pai. Sem receio. Sem palavras, procurar palavras de contentamento, Senhor, e o longe demais. Não, mas de alguém perto, de alguém próximo. Sem reservas, Pai. Sim, Senhor, obrigada, Pai. Obrigada por um entendimento, Pai, nessa manhã, Senhor. Que nós devemos nos levantar, Pai, em oração, Senhor. Sim, Pai, orando um pelos outros, Pai. Nos permitindo, Senhor, a sermos teus vasos, Pai, a sermos teus instrumentos, Senhor. Obrigada, Pai, eu declaro em nome de Jesus, Pai, por um despertamento, Senhor. Um despertamento, Pai, nessa manhã, Senhor. Ah, Pai, um clamor do teu Espírito, Pai, nessa manhã, por interceder, Pai. Por uma intercessão profunda por outras pessoas, Senhor. Ah, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, por dores de parto sendo gerado, Pai. Por nascimento sendo gerado, Senhor. Muito obrigada, Pai. Sim, Senhor. Ah, Senhor, muito obrigada, Senhor. Pelo teu poder em operação, Senhor, através da vida da igreja, Pai. Com mais intensidade, Pai. Sim, Pai, com mais profundidade, Senhor. Obrigada, Pai. Eu clamo a você, Senhor. E me coloco, Pai, nesse lugar, Pai. Sim, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Eu quero te agradecer, Pai, pela prosperidade de Itajaí, Pai. Pela prosperidade da nossa nação, Senhor. Sim, Pai, eu declaro em nome de Jesus. Itajaí, você é do Senhor Jesus. Itajaí, você não... As portas do inferno não prevalecerá contra você. Não prevalecerá contra a igreja desse lugar.
Ai, Itajaí, obrigada, Senhor, por abundância de salvação nesse lugar. A estabilidade nos teus tempos, sabedoria, Pai, conhecimento. Sim, Senhor, obrigada, Pai, porque esse é o nosso tesouro. Muito obrigada, Senhor. Eu creio, Pai, eu declaro em nome de Jesus abundância de salvação nesse lugar. Sim, Pai, tudo aquilo que o diabo tem prendido, Senhor, tudo aquilo que o diabo tem enganado, Pai, sim. Ah, Senhor, quantas pessoas presas por engano, quantas pessoas presas, Senhor, porque se machucaram, porque se magoaram, mais uma vez presas por engano. Obrigada, Senhor, por esse despertar. Eu creio, Pai, em pessoas sendo despertadas agora, porque a tua igreja tem se levantado, Pai, em oração. Eu sei, Senhor, que as pessoas estão nesse momento te apresentando, Pai, outras pessoas, e nós cremos nas escamas dos olhos delas caindo, Senhor. Nós cremos, Pai, e declaramos em filhos pródigos voltando à casa do Pai, Senhor. Sim, Senhor, nós cremos e declaramos, Pai, pessoas feridas, Pai, pessoas que foram feridas, Senhor, voltando para a casa do Pai, Senhor, e sendo curadas, Pai. Sim, Senhor, sendo cicatrizadas pelo poder do Teu Espírito. E através de testemunhos de outras pessoas que já foram curadas. Muito obrigada, Senhor. Eu quero Te agradecer, Pai. Sim, Senhor, obrigada, Pai, pela nossa nação. Ah, Senhor, uma nação tão próspera, uma nação tão boa, uma nação tão abençoada, Pai, e assim permanecerá, Senhor. Uma nação na qual você constituiu, Pai, na qual você levantou, Senhor, para ser avivada, Senhor, para que outras pessoas saiam daqui, Pai, levando a Tua palavra, levando o Teu evangelho. Sim, Senhor, nós paralisamos todas as obras do diabo contra a nação brasileira e nós decretamos que o Brasil é do Senhor Jesus. Não adianta, Satanás, você se levantar contra a nossa nação, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós declaramos: Brasil, ouça, você é do Senhor Jesus e não tem inferno nenhum que se levante contra isso. As portas do inferno não prevalecerão contra a nação brasileira. Em